Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto. Profeta Jonas é classificado como, faz parte do conjunto dos profetas menores. Profetas menores não no sentido ou no contexto do conteúdo da sua palavra, no sentido de menor importância. Mas profeta menor, ou faz parte do conjunto de profetas menores, pelo volume de textos que foram canalizados por Deus para nós. Mas o profeta Jonas, ou a profecia de Jonas, tem algumas características que são ímpares. Normalmente, os profetas foram boca de Deus a um povo, a uma nação, a uma circunstância. E Jonas é uma profecia bastante distinta. Porque esses 4 capítulos revelam para nós muito da relação entre Deus, o ser humano, o homem, e a graça, a misericórdia e o juízo, o pecado. E nesta manhã eu quero tomar esse primeiro versículo que nós lemos e pensar um pouco nesta manhã contigo sobre esta colocação. A maneira como esse texto ele começa a narrativa. Versículo 1 diz: veio a palavra do Senhor. Você poderia repetir essa sentença primeira? Vamos, 1, 2, 3. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. A palavra de Deus, poderosa, criadora, perfeita, ela vem em direção da terra. E você lê lá em Gênesis que quando a palavra veio, tudo foi ordenado pelo poder dessa palavra. E o bonito nesse texto é que a palavra de Deus veio. Aí há um artigo no singular que define uma pessoa. A profecia de Jonas, ou esse texto de Jonas, isso não é uma parábola, é um texto real. Jonas existiu, Nínive existiu, tudo que está aqui existiu. Então aqui não está aqui uma figura, uma criação linguística qualquer.
uma peça de literatura. Aqui está uma narrativa real. E eu quero pensar nesta manhã contigo isso. Porque a profecia de Jonas, quando a gente pergunta, talvez seja o livro profético, talvez o mais conhecido, Jonas. Se perguntarmos agora, o que te lembra o livro de Jonas? Quase que todo mundo vai dizer, um peixe, uma baleia que engole um homem, porque nós aprendemos isso desde o departamento infantil, filmes e desenhos animados e etc, e etc. Mas este livro é muito mais que isso. E eu quero pensar contigo esse primeiro texto. Uma palavra que é de Deus e que vem até o coração de um homem. E quando essa palavra vem de Deus a Jonas, e o bonito desse texto é que Jonas, ele é identificado na sua árvore genealógica. Jonas, filho de Amitai. Ele é colocado literalmente de maneira identificada, para que não haja margem de alguém pensar, isso aqui é apenas uma ilustração. Não, é uma pessoa real. Ele existe. Ele tem pai. Ele tem uma árvore genealógica. O texto diz que a palavra veio a ele dizendo. Você sabia que Deus fala com o homem? Você sabia que Deus, que olha o planeta e vê bilhões de pessoas, caminhando para quase 8 bilhões de criaturas. Deus, quando olha isso, ele não olha o sentido de humanidade. Ele olha o sentido de individualidade. Ele olha pessoa. Em Jonas está representado todos nós. Então eu ouso fazer uma afirmação muito dura. Todos nós aqui somos esta pessoa que Deus tem interesse e procura falar. Todos nós aqui. Então a gente pode hoje, com toda certeza, trocar a palavra Jonas, o nome Jonas, e colocar, cada um de nós, colocar o seu próprio nome. E veio a palavra do Senhor a Jaime, a Fernando, com todos nós aqui podemos colocar o nosso nome ali. E depois vamos colocar a nossa família, filho de, aí você vai botar de quem é teu pai. Todos nós aqui. Qual é o grande sentido desse texto, irmãos? Desta palavra? Um Deus criador de todas as coisas, que se comunica, que fala, que procura, que capacita, que responsabiliza o homem para obedecer à sua vontade. Você sabia que Deus tem uma missão para você? Você sabia que Deus tem um comissionamento para você? Você sabia que Deus, quando olha o planeta nessa dimensão gigantesca, com bilhões de pessoas, Deus tem uma missão específica para você? Você sabia disso? Você sabia disso? E sabe, irmãos, esse texto diz que quando Jonas escuta Deus falar com ele, não há dúvida que Deus falou com ele. Não há dúvida que ele ouviu Deus. Não há dúvida do que ele não tenha entendido. Ele entendeu Deus. Versículo 2, diz o texto: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A segunda verdade desse texto
é que o pecado incomoda a Deus e continua incomodando. Diga comigo assim: o pecado incomoda a Deus. Não apenas o pecado no arraial de Deus. Veja que coisa interessante. Deus manda que ele vá a Nínive, e Nínive não é território de Israel. Nínive não é a terra santa. Nínive hoje, os seus restos, do que foi a civilização, está próximo da cidade de Mossul, no Iraque. Eu quero dizer isso para você, porque às vezes a gente pensa a seguinte coisa, que Deus está apenas focado no arraial chamado igreja. Deus está incomodado apenas com o pecado no seio da igreja. Não, também, mas não apenas isso. Nínive não tem nada a ver com a terra que Deus selecionou. Nada. Nínive é outra nação. Um povo politeísta, maligno, pecador. E Deus toma alguém seu e diz: vá a eles e diga isso a eles. Pecado incomoda a Deus. Em qualquer nível, em qualquer lugar que ele esteja acontecendo. Você ouviu isso? Pecado incomoda a Deus. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O pecado de Nínive incomoda a Deus. Diga assim: o pecado da igreja incomoda a Deus. Diga: o pecado da cidade incomoda a Deus. O pecado do país incomoda a Deus. O pecado das nações incomoda a Deus. Incomoda a Deus. Onde quer que o pecado esteja sendo praticado, esse pecado incomoda a Deus. Na área política, na área educacional, na área artística, não importa. O pecado incomoda a Deus. E como é que Deus trata esse pecado que incomoda ele? Deus convoca servos seus. Então, nesta manhã, há uma convocação de Deus para cada um de nós para denunciar o pecado, que Deus está incomodado com ele. Então eu não fui chamado apenas para ser crente, eu não fui chamado apenas, você não foi chamado apenas para ser um cristão, estar aqui cantando, que legal, que bacana. Deus nos chamou para um algo mais. Deus nos chamou para um algo mais. E aqui está então um homem que é chamado por Deus para cumprir um propósito de Deus. Agora o interessante é que quando Deus chama Jonas, Deus não erra, Deus não chamou Jonas de maneira equivocada. Mesmo porque a gente não pode também culpar muito Jonas, porque Jonas não foi o único que deu desculpa para Deus quando foi chamado por Deus. É da natureza humana. Deus chamou Moisés e Moisés não se sentiu qualificado. Deus chamou profetas e profetas não se sentiram qualificados. Irmãos, é da natureza humana. Deus sempre que nos chama, a gente sempre vai dizer: Deus, eu não sou bem essa pessoa, eu acho que tu se enganou, não sou bem, não é bem eu. E parece que é uma humildade mentirosa, falsa. Então, nesta manhã, na autoridade de Deus, eu queria que você dissesse para alguém que está perto de você, ele ou ela, e diga assim: você está sendo chamado por Deus. Diga isso. Você está sendo chamado por Deus. Você está sendo chamado por Deus. Você está sendo chamado por Deus. Você está sendo, pastor, mas você está sendo chamado por Deus. Agora, o que eu faço quando Deus me chama? O que você faz quando Deus chama você para fazer alguma coisa para Ele? O texto diz que ele se dispõe e vai. Versículo 3, posso ouvir a tua leitura? Vamos. Jonas se dispôs. Para. Depois do se dispôs tem o quê? Puxa vida,
Podia ter um ponto final, não podia? Jonas se dispôs, ponto! Jonas se dispôs, ponto! Porque Deus falou com ele: Jonas, dispõe-te. E a palavra tinha que estar aqui agora: Jonas se dispôs, ponto. Sim, amém, claro. Mas a Bíblia colocou na narrativa para nós, tem uma vírgula, mas. Então eu quero declarar sobre a tua vida hoje: tire esse mas da tua vida, em nome de Jesus. Tira esse mais, porque mais é um arranjo, é uma ponderação humana. Mas, pelo amor de Deus, tira isso da tua vida. Mas é uma desculpa, mais é um jeitinho, mais é uma confusão, mais é uma trapaça. Jonas se dispôs, ponto. Não, mas para fugir. Mas é uma alternativa carnal. Mas é uma alternativa carnal. Eu comecei dizendo que a profecia de Jonas é todos nós. Todos nós temos momentos de Jonas, ou temos instantes de Jonas, ou permanecemos como Jonas por um bom tempo. Misericórdia por isso. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor. Você sabe o que é isso, fugir da presença de Deus? Você sabe. Tem gente hoje aqui que está fugindo. Ou não tem? Pense comigo. Quando eu reluto em fazer o que Deus quer que eu faça, eu estou fugindo ou não? Quando eu reluto em cumprir o chamado que Ele tem para a minha vida, sim ou não? Eu estou fugindo de Deus. Quando eu postergo, quando eu fico morcegando naquilo que Deus já falou para mim fazer. Você sabe o que Deus tem para você? Só pense. Você sabe o que Deus tem para você? Pastor, confesso que ainda não sei. Não sabe? Tu está de brincadeira? Tu não sabe? Tu não sabe qual é o papel que Deus reservou para você? Você não sabe? Você não sabe? Você tem coragem de dizer isso? Deus disse: Jonas, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Ele sabe tudo. Ele entendeu, ele não... Senhor, dá para repetir a colocação? Não existe isso. Ele compreendeu. Deus já falou: dispõe-te e vai a Nínive e prega a minha palavra que eu tenho para ser dita lá. Ele sabe de tudo isso. Sabe, irmãos, quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá o quê? Um dia Deus falou com Daniel Berg, com Narvingren. Deu uma palavra, revelou uma palavra, Belém. Pense você, um sueco em Nova York, Belém. O que é isso? Que idioma é esse? Que loucura é essa? Mas sabe o que eles fazem? Ele começa a orar e pedir, ninguém sabe o que é isso. Pensa que nós estamos em 1910, 9. O que é isso? Ninguém sabe o que é isso. Não tem Google, não tem internet, não tem nada ainda. Mas ele vai numa biblioteca e começa a pegar manuais e atlas e compêndios e tal. Que é Belém? Onde? Que é isso? E de repente, alguém vê lá um pontinho, Belém, América do Sul, norte do Brasil. O que é isso? Floresta, selva tropical. O que é isso? Qual é o idioma desse país? Não tem telefone para você pegar? Liga para lá, faz um zap. Bota no Google. Bota lá no Google Earth, lá da Terra lá. Dá um zoom, aproxima. Não tem nada disso. Mas quem quer vai atrás. Quem quer vai atrás. E eles descobrem onde é. E arranja dinheiro. E entra num navio cargueiro. E viaja dias, até chegar nesse país
que Deus havia falado. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque hoje praticamente nós estamos no final do mês, dia 30, o mês termina amanhã. Pelo amor que você tem a você, não deixe esse ano acabar sem que você diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Esse ano não acaba sem que eu me apresente a Deus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque quando Deus fala, Jonas, irmãos, não está no pensamento de Jonas preocupar-se com Nínive. Não está no coração de Jonas ter pensamento sobre Nínive, mesmo porque que é um local terrível, perigoso, violento, inimigos do seu povo. Mas está no coração de Deus. Estava no coração de Deus que um homem chamado Jonas iria naquele país e iria mudar aquela história. Está no coração de Deus que Deus vai te usar para fazer alguma coisa grande. Você nem ouviu o que foi dito. Está no coração de Deus que Deus vai te usar para fazer uma coisa grande. Está no coração de Deus que Deus vai fazer isso contigo. Agora, se Deus está falando contigo e você não está nem aí, você está com o dedo no ouvido, você não está querendo nem saber de nada, é um problema sério. Mas se você entendeu e você pega outro caminho, é mais sério ainda. É mais sério ainda. Sentado como você está, com toda franqueza dentro de você, você acha que a tua vidinha é só para isso? Você acha que você um dia entrou na igreja só para assistir o culto? Só para... É só para isso. Há dias atrás eu fui lá no Museu do Amanhã, lá na Praça Moá, no Pier lá. E quando eu estou lá, olhando aquela obra da arquitetura, tem um grupo de rapazes e moças fazendo um sketch de evangelização. Cheio de turistas, cheio de gente. Estão eles lá, anunciando o poder libertador de Jesus. Eu parei e fiquei olhando para eles. Fiquei tão feliz com aquela cena. Aquela turma saiu de casa para anunciar uma mensagem do céu. Aquela turma saiu de casa para anunciar uma mensagem do céu. Essa semana, um vídeo que eu recebi, alguém conta que todo sábado um grupo de crentes, de servos de Deus, vai numa penitenciária fazer um culto. E depois ainda leva lanchinho, leva pãozinho, leva não sei o quê. E um preso diz: olha, aquilo era a melhor coisa que acontecia naquela semana, quando aqueles crentes vinham fazer aquele culto. Veio a palavra do Senhor a quem? A Jonas. Você consegue ter a coragem de trocar agora Jonas pelo teu nome? E dizer assim: veio a palavra do Senhor a Jaime. A palavra veio a mim. A palavra veio a mim. E quando a palavra veio a mim, a palavra me disse: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A gente hoje tem pensado em termos de evangelismo, o que a gente pode ganhar daquela cidade. Hoje estamos vivendo um tempo tão absurdo, tão louco, tão estranho, que a gente tem pensado da seguinte maneira: o que a gente ganha se plantar uma igreja aqui? Qual é o poder aquisitivo desta região? O que esse grupo pode trazer para nós? Há dias atrás eu fui pregar numa igreja em Itaboraí, e o pastor compartilhou comigo algo que um pregador falou com ele depois de um culto, que eu tive calafrio dentro de mim. O pregador disse para ele assim: querido, que igreja linda, que trabalho lindo esse, só está no lugar errado. E o pastor, coitado, não entendeu aquela colocação. Não entendi por que a igreja linda está no lugar errado. Aqui é um lugar muito pobre.
A igreja que você está realizando, esse trabalho que você está fazendo, tinha que estar no local de poder aquisitivo maior. O pastor olhou para ele e não deu uma única resposta. Quando Deus manda Jonas ir a Nínive, não há no coração de desinteresse, daqui vamos criar recursos para fazer um... Não. O único interesse de Deus são vidas que ali estão. O único interesse de Deus são vidas que ali estão. Pastor Aloysio, lá no Nordeste, irmãos, cada igreja aqui é uma coisa muito humilde, muito simples. Porque o que vale ali não é 1 centavo que vem de oferta. O que vale ali são vidas que se convertem a cada semana. A cada semana. Veio a palavra do Senhor a Jonas: vai a Nínive e prega e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele pegou a direção de Tarsis, ele foi para o lado trocado, o lado oposto ao que Deus havia falado. Aí aqui tem uma coisa interessante, e eu quero que você veja uma coisa agora. Se você puder grife isso aqui. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Grife essa palavra: pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Grife isso. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Eu quero nesta manhã fazer uma desconstrução de um princípio falso, errado, que a gente tem colocado dentro de nós. Olha o que diz esse texto aqui. Jonas desceu até aquele porto. Diga assim: pagou. Diga: pagou. Ele pagou a passagem. Ele, depois que pagou, ele embarcou no navio. Jonas não era um invasor, não era um pirata, ele não era um intruso. Sabe o que nós pensamos? A seguinte coisa: o que é ilegal é imoral. Esse é o nosso conceito. É ilegal, então é imoral. É ilegal, então é pecado. Jonas está 100% legal, está certo. Ele pagou a passagem. E depois que pagou, pegou o ticket e embarcou no navio. Porém, diga assim: embora legal, era imoral perante Deus, era pecado. Muitos estão fazendo coisas assim: não, pastor, eu estou fazendo o que é legal. Opa, pode ser que esse legal seja contrário ao que Deus falou contigo. Nem sempre o legal é moral também. Entendeu? Nem sempre o legal também é moral. Porque quando Jonas entra daquele navio, ele pensa assim: estou legal. Eu estou legal. Paguei, está aqui o ticket, eu tenho direito. A pergunta é essa: não é se é legal, é se Deus também está aprovando esse negócio aqui. É se Deus está aprovando esse negócio aqui. Então, é legal, mas é pecado, é imoral. Porque a vontade de Deus para você é a direção oposta. A direção oposta. Você viu quando a gente pega isso e traz para a nossa rotinazinha do nosso dia? A gente não está, às vezes, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa que é legal, mas que está fora da vontade de Deus. Eu posso decidir minha vida? Sim, posso. Mas essa é a vontade de Deus para mim? Essa é a vontade de Deus para mim? É isso que Deus quer para a minha vida? É isso que Deus está dizendo: hoje eu quero você aqui nesse ponto. Pastor, mas eu fui de forma bacana, legal, eu sei.
mas não é a vontade de Deus perfeita, absoluta, completa. Ele desceu, ele pagou, ele tá dentro dele assim, eu estou legal, eu posso entrar no navio, eu posso ir deitar na onde eu quiser deitar, eu posso dormir porque eu estou legal. Ele não é tratado como invasor, mas ele está fora da vontade de Deus. É por essa razão que a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o que me convém. É legal, é legal. Ele está certo, está certo. Deus não pune ele por causa disso. Ele vai ser punido porque ele está contra a vontade de Deus. Eu não sei se tem espaço para isso entrar no teu coração, mas eu tenho algumas perguntas para mim e para você hoje. Você está no lugar que Deus tem para você? Você está fazendo o que Deus tem para você fazer? Pastor, eu não sou Jonas, será que não? Quando Deus me pede alguma coisa e eu não faço, eu também não estou fugindo da vontade de Deus? Quando Deus manda eu fazer uma coisa e eu não faço, eu também não estou fugindo da vontade de Deus? Quando eu me omito de fazer o que eu tinha que fazer, eu também não estou fugindo da vontade de Deus? Quando eu me recuso a fazer o que eu tenho que fazer, eu também não estou fugindo da vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Agora, observe uma coisa, irmãos. Quando esse rapaz começa a tomar outra direção, versículo 4, coloca o 4, olha o que começa a acontecer, irmãos. E eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso. Coloca o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Tudo isso acontece porque um homem está fora da vontade de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, as tempestades se levantam. Você ouviu? Quando você está fora da vontade de Deus, as tempestades se levantam. Tem tempestade aí? Tem tempestade aí? Você está vendo tempestade dentro de você, na família, na casa? Tem tempestade aí? Em nome de Jesus, pode ser que tenha alguma coisa fora do lugar. E pode ser que o que está fora do lugar seja algo que Deus falou e você está relutando e você não está aceitando o que Deus falou, porque você acha que não vale a pena. Por que eu vou para Nínive? Aquele povo não presta, aquela cidade não presta, aquele país é terrível. O profeta Naum vai dizer, aquele povo é sanguinário, não vou para lá. É isso que você está pensando? É isso que você está imaginando? Você faz ideia o que Deus é capaz de fazer através de você quando você aceita ser instrumento dele? Ninguém teve uma dimensão tão grande como Jonas quando decide fazer o que Deus tem para ele fazer. Ou seja, quando você decide obedecer o que Deus tem para você, coisas grandes vão acontecer na tua vida. Pastor, eu não sei falar, eu sou criança, eu sou pequeno, eu não tenho capacidade. Aquele que te mandou fazer, ele se responsabiliza com o sucesso da ação. Aquele que mandou você fazer, ele vai se responsabilizar com a glória do que vai acontecer. Daniel Berger não falava português, Gunnar Wingre não falavam português, não sabiam absolutamente nada, mas Deus mandou fazer, e Deus capacitou, e a glória foi grande. A glória foi grande. Eu quero que você hoje coloque no teu coração a seguinte coisa: Deus vai me usar de forma poderosa quando eu estiver no centro da vontade dEle. Deus vai fazer comigo algo que eu jamais imaginei. Vai acontecer porque eu estou no centro da vontade dEle. Não olhe a tua incapacidade, não olhe a tua insuficiência, não olhe absolutamente nada. Apenas diga, Deus, se tu me mandou fazer, eu vou fazer e sei que vai ser grande o negócio. Amém, irmãos? Diga assim, Deus será exaltado na minha vida. Eu creio nisso.
Eu creio nisso. Mas o Senhor mandou um grande vento, uma tempestade. Versículo 5, olha agora o 5, para concluir. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, politeístas, e lançavam ao mar a carga do navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Uma característica de quem está andando na contramão de Deus é descer, é descer, é descer, é descer. Eu quero profetizar na tua vida hoje. Penúltimo dia de outubro. Assim diz o Senhor: chegou o tempo de você começar a subir. E você começa a subir quando você começa a atender a voz de Deus. Irmãos, esse moço que lá em cima começa sendo escolhido porque Deus fala com ele. Ele começa a descer, 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 descer. É tempo de estancar essa descida. É tempo de reverter esse quadro. E é tempo de começar a subir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você diga para quem está perto de você: vejo você subindo a partir de hoje. Diga isso. Vejo você subindo a partir de hoje. Pela fé eu vejo você subindo. Pela fé eu vejo você subindo. Pela fé eu vejo você subindo a partir de hoje. Pela fé eu vejo você subindo. Irmãos, acharam ele, tinha descido no porão, deitado e dormia. Você vai começar a subir hoje em nome de Jesus. Eu declaro isso. Eu declaro isso. Vai subir na hierarquia, vai subir no status, vai subir na posição, vai subir no ministério. Você vai subir. Vai subir. Vai subir. Pastor, eu não tenho estudo. Você não sobe quando tem estudo. Você sobe quando obedece a Deus. Você não sobe quando tem estudo. Você sobe quando você se submete a Deus. Você não sobe quando tem empresários. Você sobe quando obedece a Deus. E nesta manhã a palavra de Deus é essa. É tempo de começar a subir. Reverta esse quadro, começa a subir. Jonas postergou, Jonas enrolou e desceu ainda mais. Mas Deus hoje vai mudar o teu quadro. Não vai ser preciso peixe, não vai ser preciso mar, porque você vai dizer: Deus, eu vou voltar, eu vou começar a subir agora. Amém. Diga assim: vou subir para cumprir o chamado de Deus na minha vida.